pessoal, eu sou a Tamires, mas podem me chamar de Tatá. Nós do Instituto Terra Azul estamos muito felizes em poder ajudar a vocês a organizarem seus fóruns das juventudes em recursos hídricos. Falamos no plural porque são muitas as juventudes. Nós não somos definidos isoladamente, mas sim a partir de nossas múltiplas relações do contexto social em que vivemos e de nossas características culturais também. Por isso, ao longo do curso, vou buscar falar para vocês, levando em consideração um pouco disso tudo. Bem, nós que moramos na região sudeste, em 2015, ouvimos falar com certa frequência, em vários meios de comunicação, palavras ou expressões como estiagem, economia de água, nível de reservatório abaixo do limite, volume morto. Nossa! Olhem as manchetes de algumas notícias do início de 2015 nos jornais. Estado do Rio de Janeiro vive a pior crise hídrica da sua história. Crise hídrica faz crescer a procura por produtos ligados à economia de água. Poluição e desperdício fazem da crise hídrica um problema de difícil solução. Estão vendo quantos termos novos e foi só a chuva chegar que as informações desapareceram dos noticiários. Será que o problema acabou? Foi tudo resolvido? Não teremos mais problemas de falta de água? A água está disponível para todos? Temos a certeza que não. Ficamos então pensando como nós jovens podemos ser envolvidos nessa discussão? Digo isso porque sou estudante e muito pouco tenho ouvido falar em minha universidade sobre as soluções adotadas para resolver o problema de gestão das águas, e meus amigos no ensino médio também têm reclamado muito da falta de informação. Aqui no Rio de Janeiro, no Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, em um de seus subcomitês, o de Sistema Lagunar de Jacarepaguá, o Instituto Terra Azul ajudou a estruturar o Fórum da Juventude em Comitê de Bacia, para ajudar a nós jovens a trocar informações e trazer para mais perto as discussões que andam acontecendo em nossa região. Epa, eu já estou falando de vários termos que vocês nunca ouviram, mas fiquem calmos. Eles fazem parte do conteúdo de nosso curso e tenho certeza que logo logo eles estarão fazendo parte do vocabulário de vocês também. O curso que vamos ministrar quer ajudar a vocês a formarem fóruns das juventudes em recursos hídricos, em suas escolas, universidades, associações, clubes. Queremos disseminar a discussão das águas em todos os lugares e queremos ajudar a melhorar a quantidade e a qualidade da água em nossas bacias hidrográficas. Sejam bem-vindos e preparem-se! O curso Formação de Fóruns das Juventudes em Recursos Hídricos será muito bom e trará bastante informação para que possamos em breve ter em nossas bacias vocês preparados para participarem da gestão compartilhada das águas. Vamos lá? Nossa primeira aula é sobre gestão participativa, ou seja, queremos entender melhor esse termo para compreender o que seja participação na gestão dos recursos hídricos. Eu não sei se vocês conhecem a música de um cantor chamado Cazuza. O nome da música é Ideologia. Ela é boa para começar a conversar sobre o tema. Quem já escutou vai lembrar quando ele dizia: pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Na época, o país vivia uma forte crise institucional, política e social. A ditadura militar, já há muitos anos implantada no país, impediu o povo de se manifestar. Tínhamos muito pouca participação, mas havia um espírito de mudança muito forte. Lembrando da letra desta música e vendo estas imagens, podemos avaliar hoje. Você aí, você mesmo, você se vê como agente de mudança? Aquele que ajuda a fazer as coisas mudarem? Você está em cima do muro? Ou você é adepto do ditado: se o mundo tiver de acabar, que seja em barranco, assim eu morro encostado? Então, dá para responder? Bom, vamos começar a meditar sobre isso? Nesse mundo de tanta confusão, uma das primeiras coisas que devemos fazer é nos conhecer, nos perguntar de vez em quando: quem somos? Somos pessoas individualistas? Pensamos só em nós ou pensamos no coletivo também? No que acreditamos? Cremos que tem jeito ou achamos que é isso mesmo e deixamos para lá o que acontece à nossa volta?
O que queremos? Queremos um mundo melhor ou tá bom do jeito que tá? Para fazer parte de uma gestão participativa, algumas características devem ser percebidas em nós. Por exemplo, ser um cidadão que tenha sonhos, porque quem não tem sonhos não busca mudanças. Ser um cidadão crítico, porque se não avalio as coisas, aceito qualquer coisa. Ser um cidadão que deseja exercitar sua cidadania, seus direitos e deveres, porque desejo é algo fundamental para se alcançar o que se precisa ou o que se quer. Proponho então a vocês que parem agora e pensem um pouquinho na frase que eu vou dizer. É muito bom descer o rio com a ajuda da correnteza, mas se for necessário, teremos disposição para subir o rio contra a correnteza? A frase solta não nos ajuda a decidir se vale a pena subir ou não. O que define é saber o que significa se for necessário. Por isso, esta primeira aula nos ajuda a criar momentos de reflexão, nos ajuda a pensar em nosso futuro, na construção desse futuro hoje, na sua participação nessa construção. Vamos conversar um pouquinho então sobre gestão participativa. Diz aí a literatura que gestão participativa, em qualquer coisa, é o conjunto de princípios e processos que defendem um envolvimento regular, constante, permanente das pessoas, desde o planejamento na execução e na tomada de decisão, não só no meio político, mas econômico, social, ambiental, cultural e etc. A gestão participativa nos permite ou nos leva a participar de todo um processo, desde a construção de objetivos, aonde queremos chegar, de metas, o que precisamos fazer ao longo de um tempo para alcançar o objetivo, do acesso à informação, transparência dos dados, do controle da execução, manutenção dos acordos do que foi previsto e, principalmente, da tomada de decisão. Por isso, a participação social exige a nossa iniciativa, o nosso desejo, o nosso querer. E para que haja essa iniciativa, é fundamental que todos nós sejamos capacitados, que haja forte processo de educação, para que haja luz, conhecimento, compreensão do próprio processo de participação. Os fóruns das juventudes estão sendo criados como espaços de exercício à mobilização, capacitação e educação para a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Os fóruns podem levar nós jovens a vivenciar a gestão participativa desde cedo. Podemos aprender a repartir responsabilidades para o fortalecimento dessa gestão compartilhada. Por isso, é que afirmamos que participar é se envolver, é discutir, é compartilhar ideias. É um processo de conquistas que irá levar também à descoberta de compromissos. Descoberta de compromissos sim, porque vivemos em sociedade e é na convivência humana que nascem os conflitos de interesses pelo que é comum, o que é de todos. É aí que surgem as normas, leis e o Estado, governo, com seu papel de garantir aos cidadãos e às instituições que vivam em um ambiente democrático, garantido por essas mesmas leis, como, por exemplo, a Constituição Federal. O Estado ou governo deve suprir as demandas de cada contribuinte, buscando harmonizar o convívio dos cidadãos, exercendo o poder que lhe foi outorgado, concedido, pelo voto. Aquele que recebeu seu voto, se for eleito, será seu representante e irá defender o seu interesse. Epa, e por falar isso, qual é o seu interesse mesmo? Quais são as bases dele? Ética? Verdade? Respeito? Moral? Dignidade? Direito? Justiça? Bom, fica para reflexão. Vamos voltar em nossa participação nos recursos hídricos. A Lei Federal 9433 de 1997, que vamos conhecer melhor em outra aula, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e em seu capítulo 1º dos Fundamentos, no artigo 1º, está definido que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários de águas e das comunidades. Viu só? A lei já garante a nossa participação de forma organizada nas discussões do que deve ser feito com a nossa água. É com base nesse instrumento legal que os fóruns das juventudes em recursos hídricos começam a ser estruturados.
Eles irão ajudar a formar espaços de referência para a capacitação de jovens como vocês, por bacias hidrográficas, para aproximá-los da gestão compartilhada dos recursos hídricos. Por isso, é preciso conhecer o tema recursos hídricos, para que haja participação consciente. Outro tema importante que iremos trabalhar com vocês nas aulas seguintes será o Comitê de Bacia Hidrográfica. Vocês irão ver que a Lei 9433 diz que o Comitê de Bacia Hidrográfica, o CBH, é um ente integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e possui entre suas principais atribuições promover o debate sobre questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Ou seja, vocês vão ver que é junto a ele que o debate deve ser realizado para a mediação dos conflitos na bacia hidrográfica. O comitê é o local, mas o método a ser adotado para mediar conflitos, nós é que escolhemos. Vou dar um exemplo. Martin Luther King Jr., cidadão americano, foi um lutador pela igualdade, liberdade, pelo fim do racismo, um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, morto com um tiro. Esse homem, que podia ser um revoltado com seus opositores, disse: "O ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor." Por que ele falou isso? Provavelmente porque esta base dá a capacidade de manter sentimentos nobres, altruísta, sentimento que caracteriza aquele que pensa nos outros ou que pensa mais nos outros que em si. Caracteriza uma pessoa solidária, contrária de egoísta. Muito legal, né? A gestão participativa precisa disso. Ela tem como base o diálogo, um tema muito abordado pela Política Nacional de Educação Ambiental. Por isso, é importante conhecer também as bases da educação ambiental, para que entendamos como estabelecer o diálogo. A educação ambiental, além de ser um processo educacional das questões ambientais, alcança também a discussão dos problemas socioeconômicos, políticos, culturais e históricos. Ou seja, para compreender o problema da água na sua bacia, você vai precisar entender como nossa água é usada, se pagamos por ela, quem paga, desde quando. Você vai precisar conhecer vários fatos econômicos, políticos, culturais e históricos também. Sua realização tem o propósito de auxiliar na formação da cidadania, ou seja, ela extrapola o aprendizado tradicional dado a você pelo conteúdo das disciplinas na escola. A educação ambiental deve proporcionar o crescimento do cidadão e, consequentemente, do território onde ele mora de forma sustentável. Um programa de educação ambiental deve incrementar a participação cidadã, sensibilizando todos os participantes ao papel de protagonistas, de ator principal. Você deve se ver como responsável pelas mudanças. Por isso, a educação ambiental é definida como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências. É isso que os fóruns das juventudes irão fazer. Preparar as juventudes para a aquisição de habilidades, atitudes e competências para participar da gestão das águas. Alguém poderá perguntar: será que os fóruns poderão dialogar com a gestão dos recursos hídricos? Eu digo que sim. Sabe por quê? Primeiro, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433/97, está fundamentada na participação social e na descentralização da gestão das águas. Segundo, porque os conselhos de recursos hídricos e os comitês de bacias hidrográficas compõem organizações de espaços participativos e de representação, com o propósito de promover um debate qualificado e possibilitar a tomada de decisões acerca das temáticas relacionadas à gestão das águas. Terceiro, porque a Resolução número 17 de 2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos diz que os planos de recursos hídricos devem contemplar ações de educação ambiental e de participação dos cidadãos. Ou seja, as bases para o estabelecimento de uma gestão participativa estão estabelecidas, mas para ela acontecer, depende de um processo construído por todos nós. Não é fácil, exige habilidade de
todos e por isso vai exigir também de você. Vamos precisar de um forte processo educativo para a sua realização. Mas eu diria que também se aprende fazendo. Por isso, vamos colocar a mão na massa e começar a entender um pouco mais da gestão de recursos hídricos em nosso estado e, assim, participar de forma mais efetiva dela por meio dos fóruns. Fique tranquilo, muitos dos termos vistos nessa aula serão bem detalhados nos próximos encontros. Convido a vocês a fazerem um exercício. Nossa próxima aula será sobre o estado do Rio de Janeiro. Vamos começar a conhecer nossas regiões. Se preparem para esta aula. Procurem saber um pouco sobre sua cidade, as cidades vizinhas, a região que você faz parte. Isso nos ajudará nas aulas seguintes. E não se esqueçam dos conceitos trabalhistas.